A menina Frances Elizabeth nasceu em 1918, logo depois do final da Primeira Guerra Mundial. Mas não foi com esse nome, Frances Elizabeth, que ela ficou conhecida, porque quando ela entrou no convento, ela recebeu um novo nome: Irmã Corita Kent. Ela era uma freira muito devota, mas muito logo ela percebeu que ser muito devota, ter muita fé, ter muita devoção, não significava que você teria que ser igual a todas as outras freiras. Se nos anos 60 você visse vários jovens hippies tocando violão numa rodinha ou numa manifestação e tivesse uma freira no meio, provavelmente seria a Corita Kent. Se você visse uma exposição artística de pop art, a vanguarda artística do momento, e tivesse lá obras de uma freira, pode acreditar, era a Corita Kent. Se você visse John Cage, que era um dos músicos mais experimentais da época e de todos os tempos, na verdade, se você visse ele entrando em uma universidade, é porque a irmã Corita Kent dava aula na universidade. E ele, que era um grande fã e amigo da Corita Kent, tirava o seu tempo para ir até a universidade, conhecer os alunos da Corita e conversar com eles. A irmã ficou conhecida por muitas coisas, mas principalmente duas. Primeira, por conta dos seus trabalhos artísticos, que misturavam religião, amor e política em uma linguagem muito revolucionária para a época. Talvez fosse difícil para os jovens mais revolucionários, mais modernos, prestar atenção no trabalho de uma freira, mas não se essa freira fosse a irmã Corita. Para os hippies paz e amor da época, preocupados com a guerra do Vietnã, com justiça social, fazia todo sentido ver obras de arte com uma linguagem muito contemporânea que falavam sobre Martin Luther King, sobre amar o próximo, que falavam contra as guerras, contra a violência, contra a segregação. A arte da Corita era tão brilhante que ela conseguia fazer com que se apagassem as barreiras todas que se cria entre as freiras e os hippies revolucionários da época. Mas essa arte não era um tipo de milagre que acontecia do nada, que descia dos céus pronto. Não. Corita trabalhou muito por isso. E isso tem a ver com o segundo motivo de ela ser famosa. Ela era uma grande educadora. Ela dava aula na faculdade de artes e os seus métodos, as suas práticas, eram tão impactantes na vida e na arte dos alunos que ela começou a ficar conhecida por isso também. Em dado momento, ela faz uma lista para os seus alunos. Essa lista tinha as 10 regras que todos eles deveriam seguir. Posteriormente, algumas imagens com essas regras ficaram muito famosas, se espalharam pela internet. A última dessas regras era uma frase do John Cage, e muita gente vendo essa lista com o nome John Cage embaixo, porque o John Cage era autor da última frase, pensou que essa lista tivesse sido criada pelo John Cage, o que não é o caso. A lista foi criada pela irmã Corita para os seus alunos. E o John Cage era tão fã dela que ele tinha uma cópia dessa lista na parede do estúdio dele. Bom, eu vou ler uma tradução dessa lista e depois eu vou fazer um pequeno comentário sobre o que aconteceu na vida da irmã Corita depois disso tudo, depois que a lista foi publicada, depois que ela ficou conhecida e etc. Regras do Departamento de Arte da Immaculate Heart College. Regra 1. Encontre um lugar em que você confia e tente confiar nele por um tempo. Regra 2. Deveres gerais de um estudante. Tire tudo o que conseguir do seu professor. Tire tudo o que conseguir dos seus colegas estudantes. Regra número 3. Deveres gerais de um professor. Tire tudo o que conseguir dos seus estudantes. Regra número 4. Considere tudo um experimento. Regra número 5. Seja autodisciplinado. Isso significa encontrar uma pessoa sábia ou inteligente e escolher seguir essa pessoa por um tempo. Ter disciplina significa seguir essa pessoa de uma forma boa.
Ter autodisciplina significa seguir essa pessoa de uma forma ainda melhor. Regra número 6. Nada é um erro. Não existe ganhar ou perder. Só existe fazer. Regra número 7. A única regra é trabalho. Se você trabalhar, isso vai te levar até algo. São as pessoas que fazem todo o trabalho o tempo todo que eventualmente alcançam as coisas. Regra número 8. Não tente criar e analisar ao mesmo tempo. Eles são processos diferentes. Regra número 9. Seja feliz sempre que for possível. Curta sua própria companhia. É mais leve do que você imagina. Regra número 10. Nós vamos quebrar todas as regras, até as nossas próprias regras. E como a gente faz isso? Deixando bastante espaço para quantidades X. John Cage. Dicas úteis. Esteja sempre por aí. Vá ou venha para tudo. Sempre vá para as aulas. Leia tudo que você puder. Veja filmes cuidadosamente e com frequência. Guarde tudo. Pode acabar sendo útil no futuro. Haverá novas regras semana que vem. Me perdoem se a tradução não ficou muito boa. Eu traduzi como eu consegui. Eu gosto demais dessas regras, mas a que eu gostaria de chamar a atenção agora é a número 7. A única regra é trabalho. Quando ela diz isso, ela não está defendendo que existe uma meritocracia e que a sociedade é justa porque quem realmente acredita sempre alcança, nada disso. Ela está falando de trabalho artístico e de alcançar as coisas num sentido artístico. Todas essas regras precisam de um pouco de contexto para fazer sentido. E a número 7 não é exceção. Para a irmã Corita, o trabalho é uma coisa potencialmente libertadora. E a obra de arte mais famosa dela tem a ver com isso. A irmã Corita queria passar uma mensagem, e a mensagem que ela queria passar é uma mensagem de amor. Essa sempre foi a maior preocupação dela. Imagina um fundo branco, com várias linhas de tinta horizontais que formam meio que um arco-íris, mas que deixam bem as marcas do pincel. Embaixo está escrito bem grande: Love is hard work. Amor é trabalho duro. O amor não é uma coisa automática. O amor não é uma simples luz que cai do céu e brilha sobre as nossas cabeças. O amor não é só um sentimento. O amor é trabalho duro. O amor é uma coisa que você faz, é uma coisa que você constrói. Ele se traduz em ações. A Corita morava na Califórnia, em Los Angeles, um dos grandes pontos da cultura hippie nos anos 60. E a Arquidiocese de Los Angeles não parece ter entendido bem a mensagem da Corita. Ela foi criticada como liberal e comunista e eventualmente acabou tendo que sair do convento e viver uma vida secular. Felizmente, o mundo da arte entendeu seu trabalho e abraçou seu trabalho da forma como ele merecia. Desde os anos 50, seu trabalho já era exibido em vários lugares e reconhecido por artistas, acadêmicos e professores de arte como um trabalho brilhante e influente. Em 1985, Corita já estava bem idosa e já estava lutando contra o câncer fazia muito tempo. O Correio dos Estados Unidos fez um selo especial em homenagem a Corita. O selo era uma reprodução da sua obra que dizia Love is hard work. Ela sempre se preocupou em passar uma mensagem e ela sempre se preocupou em espalhar o amor. Que bom que ainda em vida ela viu o seu trabalho não só ser reconhecido, mas reconhecido na forma de um selo que ia espalhar várias cartas pelo país inteiro, muitas delas cartas de amor.